cântico comprometedor que diz que entregamos tudo a Deus. Espero que seja verdade. O maior explorador interior da África, o primeiro missionário ao interior da África, chamado David Livingstone, é o autor da frase que todo missiólogo usa. Cursos de missões. Se diz, se propaga, se crê. O que David Livingstone falou, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. David Livingstone disse que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus não é só um Deus soberano, não é só um Deus imutável. Ele não é só um Deus de misericórdia. Ele é um Deus missionário. Se você quer saber qual que é a vontade de Deus, se você acha que um profeta do século 21, do qual nós não cremos que exista, mas se você crê que alguém possa te entregar uma revelação, não há revelação maior do que Deus é um Deus de missões. Porque o seu filho em Lucas, capítulo 19, verso 10, assim se expressou dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar. O Filho do Homem veio ao encontro. E esta frase está associada a Mateus 16, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele estava se referindo a um crescimento, qualidade e quantidade, e a uma relevância em que o seu corpo, a igreja, seria um organismo vivo. Ele disse em Mateus 16, 18, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. Este texto não é que a igreja seria, mas é, imbatível e que o diabo não teria vantagem sobre a igreja, como muitos usam. Este texto está dizendo que a morte, Hades, porque nas Escrituras inferno não se refere a Satanás especificamente, mas a morte, a separação de Deus. Está dizendo que a igreja é vida, e aonde há vida, a morte não prevalece. Que ele viria acabar com a morte, e a morte é separação de Deus. E quando ele diz então que veio buscar e salvar o que se havia perdido, é que ele veio buscar o que estava longe, desgarrado e morto. Porque longe de Deus não há vida alguma. Então Deus é um Deus missionário. É um Deus que veio ao nosso encontro. E ele disse em 1 João que ele veio destruir as obras do diabo. Uma epístola de 1 João 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus é um Deus de missões. Tudo o que Deus tem na sua agenda é buscar o perdido, é ir atrás dos desgarrados. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, e ele falou das 99 que ele põe no aprisco e desce a ribanceira para buscar uma que se perde. Para Deus, todos os seus filhos, todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos são importantes. E ele move céus e terra para ir atrás desses escolhidos, dessas ovelhas perdidas.
Essa é a agenda de Deus. Ele veio, em primeiro lugar, para nos libertar do jugo da morte. Aquela separação, aquela vida medíocre, sem sentido. Ele veio, em segundo lugar, para dar sentido à nossa vida, para nos dar esperança e fazer com que a vida tenha sentido e significado. Terceiro, ele veio para nos tornar missionários, porque essa é a agenda dele. Crer em Cristo não é um projeto de vida, é o único projeto de vida. João 20, 21, ele diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Deus é um missionário. Ele trouxe paz ao nosso coração, mas Ele nos chamou para levar essa paz às outras pessoas. Nós somos um povo missionário, porque nós temos um Deus missionário. Eu não sei como você ouve isso nessa manhã. A igreja tem se tornado um refúgio, um lugar onde as pessoas vêm buscar uma qualidade de vida que se diz respeito a finanças. Mas, na verdade, Deus foi em encontro do seu povo perdido para o tornar missionário aos outros povos perdidos. Eu tenho aqui uma história que eu talvez já tenha falado para vocês, mas eu resolvi ler para que vocês percebam o impacto do que aconteceu no ano de 1400, 1700, muito tempo atrás, em missões. John Leonard Dober e David Nittman são nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas os missiólogos citam muito. John era artesão e David um carpinteiro. Eram ocupações simples e comuns. Ambos eram pastores da Igreja Reformista da Morávia, hoje a República Tcheca. A Igreja Moraviana foi uma igreja absolutamente missionária, do qual, para eles, John e David são heróis nunca jamais esquecidos. Suas palavras finais, antes de partir em uma missão, é uma letra de uma música chamada Que o Cordeiro Receba. O que esses homens fizeram? Dober e Nittman, John e David, se venderam como escravos para responder a um chamado missionário do Evangelho. Se venderam como escravos. Eles eram da Igreja Cristã Moraviana, que foi o primeiro movimento cristão reformista, carismático, fundado em 1457, na região da Boêmia, que hoje é a República Tcheca. E essa igreja, ela tem origem no pregador chamado John Hus. David e John escreveram a um fazendeiro britânico das Ilhas Virgens e pediram sua permissão para evangelizar os escravos negros que trabalhavam em suas terras. O fazendeiro ateu respondeu que ali não se tinha pregação religiosa de espécie alguma. Então, David e John tiveram uma ideia. Tocados pelo Espírito de Deus e cônscios de que eles eram missionários, porque Deus os fez assim, eles se propuseram a ser comprados como escravos, para então estar ali dentro, junto aos escravos. O problema é que eles assim fizeram e partiram. Diz as suas biografias que com o dinheiro da venda ou da compra, eles compraram as passagens. Além de terem sido candidatos e vendidos e comprados como escravos, eles usam o dinheiro não para deixar as suas esposas, mas para pagar as suas passagens.
Diz a biografia que no porto, no cais, quando esses primeiros missionários dessa igreja moraviana partiram de Copenhague, a esposa e filhos de David imploraram que eles desistissem e ficassem em casa. Mas o chamado missionário a essas ilhas foi mais forte. E eles partiram gritando do navio que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. O problema é que descobriram que nenhum dos dois teve que se vender, porque o governador da ilha não permitiu. E quando eles chegaram lá, que eles tomaram conhecimento disso. Porque o governador não permitiu que brancos se misturassem com negros. Logo, brancos não podiam ser escravos. Branco não poderia ser escravizado. Então não teve valor, mas eles já estavam lá. Quando eles chegaram à capital das Ilhas Britânicas, em dezembro de 1732, David então passou a sustentar ele e ao seu companheiro, trabalhando como carpinteiro. Mas ele só viveu em São Tomás por 4 meses. Depois partiu para a América do Norte. Não voltou para casa. Já o Dober, John, tentou viver como artesão, mas não havia barro bom para fazer vasilhames naquelas ilhas. Em 1734, 2 anos depois, um grupo de 18 missionários chegaram para ajudar no trabalho de missões nessas ilhas e nas ilhas vizinhas. Em 13 de março de 1935, um ano depois, David foi ordenado bispo da igreja moraviana e liderou um grupo de moravianos para fundar uma colônia na América do Norte, que hoje é o estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Durante a viagem do grupo de morávios, daí você entende por que os Estados Unidos é absolutamente protestante. Porque ali em suas terras tem o sangue de protestantes, tem o sangue de missionários. E o sangue clama diante de Deus e faz a terra ser produtiva e abençoada. Os missionários não só abençoam levando a palavra, mas eles abençoam quando eles estão ali plantados e a vida deles estão ali. Todo missionário é uma bênção. Todo missionário carrega a bênção. E quando você vê a história e você vê que o país é abençoado, o país é forte, o país é uma nação desejável. A gente até fala isso, que você encontra pessoas que desejam se tornar americanos, desejam ser americano, mas você não encontra ninguém desejando ser chinês. É muito interessante essas questões que a gente percebe. Estados Unidos é uma nação abençoada. Eu não estou fazendo apologia à América, mas a história da América é reconhecida como uma nação de homens que temem a Deus e que pregam a esse Deus. Vejam que quando ele foi ordenado e foi para a Geórgia, durante a viagem do grupo de morávios, o navio encontrou um furacão em 5 de fevereiro de 1736. Como você pode imaginar, houve pânico a bordo. Furacão em alto mar, dizem que é uma coisa cabrosa. E diga o apóstolo Paulo, né? O pânico se instalou no barco, no navio, exceto entre o grupo de missionários da igreja moraviana, liderada por Nitman, David Nitman. Ao invés de entrar em pânico, eles cantaram um hino de louvor e mantiveram a calma. Um dos passageiros, que não fazia parte do grupo de missionários da Morávia, tinha uma fé da igreja anglicana. Eu, como sou apaixonado por história, eu vou lendo história e vou imaginando a cena, quem estava aqui, quem estava ali, olha como é que Deus conduz a história e fatos surpreendentes vão permeando a minha mente. E quando eu li essa história, eu vi, imaginando como é que é aqueles
moravianos no barco cantando hino enquanto um furacão está levando o barco para um lado e para o outro. E ali tinha um entre eles que não era morávio, era anglicano. E ficou muito impressionado com essa demonstração de fé. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que a fé que nós vivenciamos neste mundo, ela serve não só para te abençoar, para te levar mais à frente, mas também para fazer com que os outros admirem o Deus do qual nós seguimos. Se você prega as Escrituras, ela por si mesmo tem poder. A letra é viva. Mas se você prega e vive aquilo que você prega, e demonstra aos outros que convivem com você que de fato isto aqui é verdade, quando um tufão, quando um furacão, quando um Covid-19, quando qualquer coisa aconteça no mundo, você se mantém inabalável, firme, cantando e louvando a Deus. Você não só alimenta a sua alma com a mais doce vitamina, quando você também mostra aos outros que o seu Deus é verdadeiro e não uma ficção. Assim, aquele jovem no barco viu os moravianos. Uma igreja que, se você estudar missões, você vai ver que esse movimento foi um movimento que se instalou no mundo com a oração de 100 anos. 100 anos eles oraram por missões. E eles foram um dos maiores movimentos religiosos missionários do mundo. Lá no barco, esse jovem ficou impressionado com a demonstração de fé. Em meio à pandemia, tufão, o medo, eles cantaram e louvaram a Deus. Sabe quem era este jovem no barco? John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, anos depois. Quem sabe John Wesley se tornou o missionário anglicano e depois metodista por conta de ter sido impactado pelos moravianos. Uma coisa é certa. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, os missiólogos dizem que edificar vem daquilo que você sabe muito bem, que é edifício. Pôr um andar sobre o outro. Edifício é isto. É pôr um andar sobre o outro. Você faz o térreo, a fundação, a pedra fundamental. E Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular de esquina fundamental. Sobre ele vai sendo construído os andares. Eu quero te fazer uma pergunta. Que andar você é? Ou você não passou do térreo? Ou você nem foi contado sobre o edifício? Quando Cristo disse, eu edificarei a minha igreja, Ele está dizendo, eu vou botar um sobre o outro. Por isso que Atos diz que eles, os primeiros cristãos, estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos. Cristo, apóstolos, igreja do primeiro século, e chegamos hoje aqui, segunda igreja presbiteriana de Interlagos. Que andar nós estamos? E será que sobre nós alguém pode subir? Ou se subir sobre nós, a fundação não aguenta? Porque a pedra angular do qual nós estamos fundamentados não é o Cristo verdadeiro, mas é um Cristo mitológico, fictício, que não faz nenhum sentido para nenhum de nós. Isso que Cristo disse, edificarei a minha igreja, colocarei um sobre o outro. É isso que Paulo vai dizer, tome e guarde a tua coroa para que ninguém a roube. E a coroa, segundo o apóstolo Paulo, são seus filhos na fé. Aqueles que você apresentou a Cristo e eles vieram a Cristo. Por causa da sua pregação, por causa da sua vida. Paulo pede para que você cuide deles, para que você olhe por eles, para que você interceda por eles, para que você os visite e para que você os sustente, para que eles não desanimem na fé. Talvez você nunca tenha sabido dessas coisas, da qual e a que responsabilidade nós temos como missionários de Deus na terra. Deus confiou aos 12. Os 12 confiaram à igreja.
Paulo foi fundando as igrejas, instituindo presbíteros para que eles cuidassem da igreja e que a igreja fosse missionária. Irmãos, missões está no coração de Deus. De maneira que, há muitos anos atrás, me chegou às mãos um livro presbiteriano, em que o pastor presbiteriano conta histórias surpreendentes sobre o milagre que as missões fazem na vida de uma pessoa. E um dos episódios do livro conta que um empresário, conhecido dele, do autor, todas as vezes em que sua empresa entrou em problemas financeiros, clientes, conta não fecha, contador sabe o que significa o balancete que entra tanto e sai tanto de tanto que entrou, muito mais. Muito mais do que fazer conta e cortar gastos. Aquele homem da empresa disse: qual o campo missionário que eu deixei de atender? E qual a missão de Deus que ele está envolvido, do qual eu não estou envolvido? E surpreendentemente ele chama a secretária e disse: por favor, levante 10 campos missionários para que eu envie os recursos do Senhor. Se eu estou indo à bancarrota, significa que eu não tenho sido responsável ao que Deus tem pedido de mim. Testemunho dele. Milagrosamente, depois dele enviar recursos a campo missionário, a sua empresa é restaurada novamente à prosperidade. E ali, então, ele edifica toda a sua teologia, mostrando que, se você está de acordo com a agenda de Deus, você será abençoado por Deus. Nossa igreja mãe, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ainda quando não fechavam as contas, ainda quando tinha apenas 120 membros, ainda quando tinha um conselho dividido, o pastor decidiu, com aquele conselho dividido, que 50% da arrecadação da igreja seria investido em missões. E os outros 50% deveriam servir para sustentar a igreja. 20 anos depois, essa igreja conta com 3.000 membros. Conta com uma dinâmica de funcionamento gigantesca. É uma das igrejas presbiterianas que mais cresce em São Paulo. E conta com um orçamento, só da Junta de Missões, de mais de 500 mil por mês. E arrecada. Sem fazer força. Sem vender a fé e negociar os princípios. E quanto mais investe em missões, mais Deus manda pessoas, mais Deus olha para aquela igreja. Porque se é verdade que Deus teve um único filho e fez dele um missionário, o coração de Deus pulsa por missões. A gente ouve histórias, mas temos grande dificuldade de entrar nisto, porque nós ainda estamos presos ao nosso coração. A Igreja Presbiteriana de Manaus conta com 8.000 membros. E o reverendo João tem nada menos do que 17 barcos daquele do Amazonas para evangelizar os ribeirinhos. Deus só despende a sua bênção para quem sabe usar a sua bênção. Deus é missionário. E se nós estivermos envolvidos com missões, nós vamos simplesmente explodir para abençoar outras pessoas, porque este é o objetivo de Deus. Veja, 1 Coríntios 9, verso 16, Paulo diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Talvez Paulo estivesse dizendo: o Senhor me traria grandes problemas. Mas talvez Paulo estivesse dizendo: ai de mim, porque a minha vida se tornaria uma vida inútil se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, porque talvez Paulo estivesse dizendo: o que seria da minha vida se não pregar o Evangelho? Talvez Paulo estivesse dizendo: o que dá mais sentido do que pregar o Evangelho? O que dá mais sentido, eu vou trocar a palavra, a vida de um homem e uma mulher, do que espalhar boa notícia? O problema é que talvez, nós estamos tão contaminados com notícias ruins. E recentemente alguém fez uma análise sobre a imprensa brasileira. Recentemente não, o falecido Enéas, quando estava numa das entrevistas do programa Roda Viva, um torpedeado de repórteres, e ele disse assim: o senhor quer dizer que a imprensa faz um trabalho sujo? Ele disse: a imprensa se alimenta de notícias vis. E a imprensa só corre atrás de notícias sujas. Porque é isso que alimenta a imprensa. Dizer coisas ruins. Eu tenho, disse ele, vários médicos amigos que fazem trabalhos surpreendentes. Mas vocês não publicam, vocês não vão atrás, vocês não se interessam. Basta um escândalo. E vocês cavam e cavam para achar escândalo maior. E é disso que vocês se alimentam. Vocês são abutres. Vocês são urubus. E nós parece que nos acostumamos com isso. E não nos encantam levar o Evangelho, que a tradução é boa notícia. As boas novas. Dizer: olha, você não precisa sofrer mais. Olha, você não precisa ter mais esta dor. Você não está mais separado de Deus. Cristo na cruz juntou-nos a Deus. E se nós estamos unidos a Deus, nós temos agora uma vida triunfante, poderosa. Agora vai e conte isso aos outros. Jesus é tão missionário que não pensava em si mesmo. E quando endemoniado de Gadara, ele atravessa o mar, o lago, chega do outro lado um homem que vivia nos cemitérios, um homem que vivia ali atormentado. Encontra-se com ele e dele saem espíritos que vão aos porcos. Você lembra da história? E aquele homem diz: agora eu quero acompanhar o Senhor. Ele disse: não, volte aos seus e conte a eles o que o Filho do Homem, o que o Senhor fez por você. Está liberto? Volte e seja um missionário na sua casa, liberto como estás, para que eles vejam o poder de Deus na vida deles através da sua vida. Talvez alguns não tenham sido missionários porque ainda não foram libertos. E aí vai contar o quê? Se nada aconteceu na vida. Eu quero já ir terminando. Para a gente perceber que Deus é um Deus missionário, a gente precisa ver 5 coisas básicas e rápidas. Primeiro, Deus é o Deus da história. Ele começa em Gênesis chamando Abraão. Abraão não vai até Deus, é Deus quem vai até Abraão. Abraão não está em casa entediado e disse: Senhor, o que eu tenho de fazer da minha vida? Me dá um sentido. É Deus que olha para Abraão e disse assim: vem cá, sai do meio da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Vou dar sentido à tua história, à tua vida, porque Deus é um Deus de história. Segundo, com isso, ele faz uma aliança com Abraão, uma aliança tão forte que chega em mim, chega em você, chega a todos nós. Todos nós que estamos aqui, todos os que ouvem a mensagem de Cristo, todos que são abençoados pela fé, são abençoados porque Deus fez uma aliança com Abraão. Ele é um Deus de história, ele é um Deus de alianças, ele é um Deus da bênção. Os apóstolos em Atos capítulo 3, quando eles estão começando a igreja, esse grande movimento que Cristo disse é a minha igreja, edificada, é o meu corpo. Eles ali são escorraçados,
São ameaçados pelos fariseus. Me permita abrir um parênteses aqui. É algo que um pastor essa semana conversou comigo, um pastor presbiteriano. Permita fazer uma reflexão, e está gravado, e eu posso ter problemas com o que eu vou dizer. Mas ele, andando pela Praça da Sé, e ali, vendo aquele monte de pregadores, quem já foi aqui na Praça da Sé? E ele disse que parou em dois movimentos. Um era teológico, muito interessante. Meia dúzia de homens ali em círculo discutindo teologia, fazendo perguntas. E ele parou e ficou ouvindo. E junta a gente para ouvir o que é. E quem se interessa fica. É um chamariz. E tinha um outro pregando, os pregadores, né? Você já viu isso na rua lá? E ele disse, eu parei para ouvir. E o homem estava pregando o evangelho puro. 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 Gente que diz que tem teologia, gente que tem bacharelado em teologia, a gente fica tentando ver se ele está falando alguma bobagem. Nenhuma, gente. Mas algo surpreendente aconteceu, ele me disse. Enquanto eu assistia aquele homem pregar, o Espírito Santo me dizia, quem vive mais a verdade do evangelho, ele ou você? Quem cumpre mais com o chamado de Cristo, portanto, ide? Ele, o louco, do qual você se importa se ele está falando alguma coisa teológica ou não, ou você? E aí ele veio conversar comigo essa semana com essa crise, e ele diz, Jean, o que você acha? Eu digo, eu acho que nós estamos mais para fariseus do que para pregadores do evangelho. A gente não sai da sinagoga. A gente é igual o fariseu, a gente fica aqui na sinagoga. E os outros, se quiserem, que venham atrás de nós. Nós somos muito mais perto do farisaísmo, mais perto de Jesus. Nós dois ali, olhando um para o outro e dizendo, nós precisamos nos arrepender. Porque nós fomos chamados para pregar a Cristo. E não para se estabelecer num tribunal para fazer julgamentos. Pregar, buscar, ir, fazer o que Cristo veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Deus é tão misericordioso. Ele olha para a nossa situação e diz assim, mas não precisa se desesperar. Já que você não consegue ir, eu vou trazer. Vou buscar e vou trazer para você. Uma ex-ovelha minha, muitos anos atrás, me mandou uma mensagem, mora no interior, disse, mestre, ele me chama assim, eu preciso desesperadamente de você. Uma prima minha que mora aí perto do Shopping Interlagos, de domingo para segunda, pegaram ela, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas arrancaram os dentes, os cabelos, desfiguraram o seu rosto. Dificilmente ela vai resistir. E a família está acuada, desesperada, não sabe o que fazer, e eles estão sem suporte. Você poderia dar esse suporte? Você poderia dar essa atenção para essa família? Você como pastor, você como psicanalista, poderia dar esse apoio? E, por favor, se tiver algum custo, alguma coisa, mande para mim aqui, que a nossa família está empenhada, todos já estão sabendo de você, e se houver algum custo, a gente vai arcar com esse custo. Eu disse para ele, rapaz, você não está falando com o pastor da Universal não, rapaz. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. E ele, desculpa, é que eu também pensei que você poderia atender como psicanalista. Se assim o fizer e puser o nosso psiquiatra para atendê-lo, será tudo pela graça e pelo favor imerecido de Deus. A menina veio a óbito. E agora diz ele essa semana que a imprensa está desesperada na porta da família, da irmã, polícia. Ela já sofreu ameaça de morte também. E ela está acuada. E ele me manda o contato dela. Eu mando para ela o contato. E ele disse, espera um pouco, ela já sabe de você. Ela me pediu, ela disse, fala com aquele teu amigo pastor, se ele pode ajudar a nossa família.
e dá um tempo, eles estão desesperados. Ela vai entrar em contato com você. E ontem, hoje é domingo, foi sábado, isso foi quinta, sexta, falei com ela, mandei mensagem, ela ainda não se manifestou, eles estão cheios de problemas. E ontem meu WhatsApp foi clonado, está bloqueado até o próximo sábado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você não for, e Deus tiver muita misericórdia por você, Ele traz até você aqueles que você precisa evangelizar e falar do amor dele. Deus não é só um Deus de missões, como dentro das missões Ele é misericordioso. E provavelmente durante o dia, durante todos os seus afazeres, Ele já deve ter colocado várias pessoas perto para você falar do amor dele, e você estava tão preocupado com as suas coisas que você não lembrou. Pare e pensa um pouco. Quantas oportunidades você teve para falar desse Deus grandioso, abençoador? Olha o que Atos 3, 25 e 26 diz. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Olha o que os apóstolos estão dizendo, que eles são, e que nós estamos lendo, somos também. Porque, eu não sou muito bom de português, mas se você ler o texto, você vai dizer que está no tempo presente. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. É nossa responsabilidade de levar a mensagem de Cristo, convertendo cada um que ouve das suas maldades. Irmãos, não importa a cara que a sua missão tem. Se ela está fantasiada de restaurante, se ela está fantasiada de médico, de enfermeiro, de terapeuta, se ela está fantasiada de faxineiro e faxineira. Porque aos olhos de Cristo, todas essas profissões são fantasias daquilo que é mais essencial. Missões, pregar a Cristo, levar a mensagem, abençoar pessoas. Porque se nós somos descendentes de Abraão, nós somos abençoadores, abençoados e abençoadores. E aqueles que tiverem contato conosco serão abençoados. Não aceite nada menos do que isso na sua vida, de que aqueles que tiverem contato com você terão as suas vidas transformadas. De maneira que mesmo aqueles que já passaram pela sua vida e hoje não estão mais perto, no momento de grande desespero, no momento de grande aflição, lá distante podem se lembrar, ali há alguém de Deus que pode me ajudar, e mandam uma mensagem para você. Será que isso é possível? Quarto, Deus é um Deus de misericórdia. Em Apocalipse 7:9, ele diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Olha o que João viu. De pé diante do Cordeiro, havia uma grande multidão, porque Deus é misericordioso e chamou essa multidão. E ele diz que essa multidão era de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas. Estavam ali de pé diante do trono, adorando o Senhor. Estavam fazendo isso porque alguém aceitou o chamado de ser missionário e foi pregar a esses povos. Quinto e último, não mais do que nós temos falado aqui hoje. Deus não é só o Deus da bênção, Deus não é só o Deus da aliança, Deus não é só o Deus de misericórdia, Deus é o Deus das missões. João 17, verso 3, o último verso dessa manhã. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor.
Enquanto, João 17, verso 3, enquanto as seitas se esforçam por levar a mentira, a igreja de Cristo deita na rede, escondendo a verdade. Vimos no carro, Sandra dizia que ela recebeu um telefonema de uma moça perguntando se podia compartilhar com ela a palavra de Deus. Pegaram o número de telefone aleatoriamente e ligaram. E ela compartilhou um versículo, não orou, né? Só compartilhou um texto. Pela segunda vez, a Sandra resolveu perguntar, peraí, vocês são testemunhas de Jeová? Falou, somos. Sou. E aí a Sandra disse, você não viu que eu disse que sou cristã? Sou evangélica? E eles não dão a menor bola quando você diz isso. Como também nós não damos a menor bola para eles quando eles dizem que são testemunhas de Jeová. Porque para nós eles não são cristãos. Como provavelmente para eles, nós também não somos. Mas tirando esse mérito, o que essa moça fazia? Ligava para todo o número de telefone para compartilhar a palavra. E os professores de apologética, quando nós estudamos isso no seminário, tinha uma frase que eles carregavam, que é, você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Eles são incansáveis. Como eles não podem mais bater de porta em porta por causa da Covid, foram para o telefone. Eles são implacáveis. Enquanto a gente descansa, enquanto a gente cuida da vida, eles disseminam a mentira. Isso deveria ser suficiente para nós nos envergonharmos. João 17,3, vamos ler junto. Por que é importante sermos missionários e compartilharmos a palavra? O que Jesus disse? 1, 2, 3. A vida eterna chega pelo conhecimento. Cristo é o Messias. Deus é o único Deus. Dizia Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de pregar? Não havia ninguém, Isaías disse, envia-me a mim. Eu quero terminar essa manhã dizendo que eu sou um missionário escondido ou vestido de psicanalista. Eu sou um missionário fantasiado, comerciante. E eu queria desafiar você a ser missionário, a investir em missões. Ore por nós, porque se é verdade que todas as igrejas que cresceram e se tornaram abençoadoras, designaram parte das suas arrecadações exclusivamente para missões, nós temos que seguir o mesmo caminho, porque se Deus é um Deus missionário, Ele nos quer envolvido com missões. Não mais do que isso, não menos do que isso. Encontro de casais é missionário. Reunião de mulheres é missionário. Macholândia é missionária. Se não for, que seja um treinamento para que seja. A reunião da igreja de domingo, que no tempo passado era para dar fôlego para que eles na semana tivessem na luta, na labuta de missões. Sabe como eram os cultos de domingo? Um encontro dessa família maravilhosa, para eles cantarem, ouvirem uma palavra desafiadora, para que amanhã, na segunda, eles estivessem na labuta missionária, ansiando para que depois, de novo no encontro, eles pudessem contar os seus feitos, trazer os seus feixes, trazer as suas coisas e dizer,
Deus foi misericordioso e abençoador na semana. Olha os frutos, olha o que nós trouxemos, olha o que nós fizemos. E eles se revigoravam de novo no domingo. E na segunda eles estavam de novo na rua, na labuta, na vida, na luta, pregando Cristo. Era assim a reunião, o encorajamento. Irmãos, Deus é missionário. E não fez nenhum filho que não fosse missionário. Ele tinha um único. Fez dele o primogênito. E o primogênito ensinou todos os seus irmãos a serem missionários. Curve a sua fronte. Senhor, o que tem acontecido conosco, do qual nós não investimos em missões? Porque, Senhor, que a tua igreja, que deveria estar completamente comprometida nisso, às vezes fica como um cachorro correndo atrás do rabo. Desperta o teu povo, Senhor, novamente para missões. Desperta o teu povo a levantar os olhos e ver que os campos estão prontos. Que Jesus Cristo deu para nós todas as condições de buscar o perdido. Temos o poder, temos o Consolador, temos a palavra, temos a unção, temos a mensagem. Só não temos a vontade. Mexe, Senhor, para que amanhã, na segunda-feira, todos nós que aqui estamos e todos que ouviram, tornem-se missionários. Nós não dependemos, Senhor, de mais nada a não ser do Teu Santo Espírito para que isso aconteça. E que assim seja, Senhor. A minha oração nessa manhã é que eu seja um missionário, que todos sejam missionários, que aqueles que carregam a Cristo possam mostrar a eles que Tu és o único Deus, e Jesus Cristo, a quem enviaste, é o único Messias. Senhor, nos salve, nos abençoe. É minha oração nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar.